Outubro está no fim, mas a campanha de conscientização sobre o câncer de mama não pode ser esquecida. No Brasil, excluindo os tumores de pele, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. 1 em cada 3 casos de câncer de mama pode ser curado se for descoberto no início. Mas ainda hoje, algumas pessoas, por medo ou desinformação, evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. Fazer o autoexame é a atitude mais básica, importante para conhecer o próprio corpo. Mas não é o principal, nem o suficiente. A tecnologia está aí para ajudar e é fundamental seguir as indicações e fazer os exames de imagem quando indicado e dessa forma rastrear possíveis alterações, garantir um diagnóstico preciso e uma vida mais tranquila. Os exames por imagem, eles são indicados para a gente conseguir detectar o câncer numa fase bem inicial, quando a gente vai poder, então, descobrindo ele cedo, conseguir fazer um tratamento menos agressivo, com uma recuperação muito mais rápida, uma cirurgia muito menor. A mamografia é o exame utilizado como rastreamento em massa em mulheres com mais de 40 anos ou a partir dos 33 anos quando tem mãe ou irmã com caso de câncer antes da menopausa. Um grande aliado para o diagnóstico precoce e a diminuição na taxa de mortalidade. Estudos mostraram a diminuição pela mamografia de 25% a 30%, esses estudos assim, que foram feitos há anos atrás, quando a mamografia nem era tão boa como é hoje. 7 dos 8 estudos que foram realizados demonstraram de 25% a 30% da queda da taxa de mortalidade. E outros estudos observacionais mais modernos chegam a mostrar de 40% a 45% da taxa de diminuição da mortalidade. A médica radiologista define o surgimento da mamografia digital como um avanço impressionante. E segundo ela, apesar da ANS não elencar no rol de procedimentos, outro avanço importante é a tomossíntese, presente nas redes particulares. O que é a tomossíntese? Ela é uma tecnologia que ela fatia a mama em cortes de 1 em 1 milímetro. Então você faz lá no mamógrafo, que ela faz aquele movimento de 15 graus, isso vai para o computador reconstrói a imagem e você tem, em vez de você ter 4 imagens, você tem até 200, porque como corta de 1 em 1 milímetro, você consegue ver. Então tudo, por exemplo, uma imagem que está sobreposta, que às vezes dá uma falsa impressão que tem um nódulo, você com esse negócio, ele abre e você consegue enxergar ali. Outros exames de imagem são suplementares, nunca substitutos. A ressonância magnética tem indicação bastante específica. Já o ultrassom é indicado como o primeiro exame de imagem para as mulheres com menos de 40 anos. Por que a gente fala de fazer ultrassonografia antes dos 40 anos e não já começar com a mamografia? Porque o câncer de mama é menos frequente na mulher abaixo dos 40 anos, se bem que nós estamos observando um aumento em todas as faixas etárias, não só nas jovens. E então a gente começa pelo ultrassom porque é um exame que não tem radiação. Nessa faixa etária também, abaixo dos 40 anos, a mama é mais densa. Aí todo mundo pergunta, o que é mama densa? Mama densa é aquela que tem muito tecido glandular e muito tecido conjuntivo de sustentação. E o que a mamografia precisa? Ela precisa de tecido gorduroso. Para que ela precisa? Para dar transparência nela. Então, às vezes você tem um nódulo, mas ele é da mesma cor, da mesma densidade do resto, então a gente não consegue, às vezes, detectar na mamografia. Aí entra o ultrassom para nos ajudar. Doutora Selma, especialista em diagnóstico por imagem, lembra que a mulher idosa também deve manter seus exames em dia. Não há idade para descuidar da saúde. E seguir as recomendações médicas, fazer o rastreio periódico, é a arma mais poderosa contra o câncer de mama. Tem paciente que fala, mas eu faço todo ano, agora por que apareceu câncer? Justamente, se foi preconizado que tem que fazer anualmente, é porque pode aparecer uma normalidade de um ano para o outro. E é importante ter a periodicidade justamente para a gente poder comparar com o anterior e ver o que surgiu agora. E a gente compara geralmente com 3 a 4 exames anteriores para notar essas anormalidades que às vezes aparecem que ainda são tão sutis que não daria para perceber, nem a palpação e às vezes até se fosse o primeiro exame da paciente, por exemplo. Então não negligenciar, porque ainda essa mulher ainda tem muito para viver e viver bem. Então a gente tem que fazer. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.